Então, uma boa noite a todos, que possam ser bem-vindos. Enquanto nós vamos esperando os nossos amigos, eu vou fazendo as apresentações. Então, mais um dia, estamos aqui todos os dias, às 18 horas, com as lives pela Casa Espírita Maria de Nazaré, onde a gente sempre vem trazendo alguma reflexão evangélica, segundo a doutrina dos Espíritos. Eu sou Arielle, trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá. Boa noite, Dona Norma. Saudades. Um abraço para o senhor lindo. Então, acho interessante a gente falar da nossa programação da Casa Espírita nesse meio tempo. Então, só lembrando, nós estamos com atividades presenciais e online, Então, para quem tiver interesse em voltar presencialmente, nós estamos respeitando ainda o distanciamento entre as cadeiras, o uso obrigatório de máscaras, álcool em gel, tudo de forma bem consciente, para que ninguém possa se sentir prejudicado no ambiente da Casa Espírita Maria de Nazaré. Pelo contrário, que possam sempre sentir boas vibrações. Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Então, nós estamos com os trabalhos de segunda-feira, O trabalho está sendo aberto ao público presencial, com um trabalho de assistência espiritual. Então, tem uma palestra, uma conversa, fraterna, para quem esteja precisando de alguma orientação, de cunho mais religioso. Então, nós estamos abrindo as portas para essa atividade. Ela acontece ainda às 18h50, Então, nós pedimos para que às 18h30, quem deseja realizar essa conversa com o médium da casa, Então, que por favor apareça às 18h30 na segunda-feira, que é um trabalho mais voltado para assistência espiritual. Na terça-feira, nós estamos com duas atividades. Uma online, que é o curso básico do Espiritismo, e um estudo do Livro dos Espíritos, que acontece presencialmente. O estudo é um estudo que a cada terça-feira vai ser abordado uma parte do Livro dos Espíritos. Por enquanto ainda está se usando a introdução desse curso, que é muito riquíssima, E aí, então, quem perder, ele se iniciou dia 1º, terça-feira dessa semana que se passou, mas quem perder pode ir no outro dia, na outra terça, que não tem problema, Não é um curso que realmente necessita de uma continuidade. O importante é você estar participando. Então, uma terça-feira à noite, que der um tempinho, vá até a Casa Espírita Maria de Nazaré às 19 horas para fazer então o estudo do Livro dos Espíritos com o nosso querido Souza. Agora, dia 12, sábado que vem, Então, já adiantando aí, nós temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Quem puder colaborar com os donativos, arrecadação de alimentos para as famílias cadastradas, por favor, nos ajude nesse projeto tão importante para essas famílias, Para que elas possam realmente se sentir acolhidas com o pão material e aí, se abrir para o pão espiritual, que é o verdadeiro alimento do nosso espírito. Então, pedimos a ajuda de todos, colaborando de forma de entregar os donativos, compartilhando. Então, aqui no próprio canal do Facebook, estou sempre postando
né, o folder da campanha de Fraternidade Alta de Souza. Quem puder repostar nas redes sociais será de grande ajuda mesmo, né? Porque às vezes a gente costuma dizer que o dinheiro é problema para o universo. Vamos pensar. Não é problema para o universo dinheiro, não é mesmo? Tem tanta gente queimando dinheiro, né? Então, o problema está sendo em como é utilizado o dinheiro. Então, de repente, a gente compartilha, né, esse folder da campanha de Alta de Souza, da Fraternidade Alta de Souza, e chega na mão de quem realmente quer doar, né, tem ali disponível uma grande quantia, abraçar essa causa. Então, compartilhar essas campanhas também é de grande ajuda, né? Bom, então continuando com as nossas atividades presenciais, na quarta-feira nós temos uma pequena palestra com passe magnético, né? Uma atividade bem curtinha, então pedimos para que não se atrasem, porque a exposição é curta e logo tem o passe magnético individualizado. Na quinta-feira, essa palestrinha, né, com passe magnético acontece às 20 horas na quarta-feira. Na quinta-feira, das 15 às 16, temos estudo novamente de 3 obras espíritas, né, Pão Nosso, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então também sempre, né, vai acontecendo. Então, quem puder compartilhar, quem puder participar nesse horário, também será bem-vindo. E na sexta-feira, às 19 horas, temos palestra do Evangelho segundo o Espiritismo, todas as noites, né? Na sexta-feira, às 19 horas. No sábado, infelizmente, nós estamos com outro estudo, mas esse já fechado, né, que é um curso de educação mediúnica. E no domingo, hoje, nós tivemos pela manhã, então todas as manhãs às 9 horas, nós temos uma palestra com assuntos espíritas voltados para a família, né? Então, quem quiser aparecer com toda a família, com crianças, né, com adolescentes principalmente, com os jovens, pode aparecer, tá? Bom, então acho que agora a gente já está se aproximando, né, do nosso horário mesmo. Então, quem também precisar entrar em contato com a Casa Espírita, existe um número de WhatsApp que é o 963 00 4552, DDD 11, tá? Então, se assim o desejar, tirar alguma dúvida, né, pode entrar lá. Nós também estamos com o nosso site, então esse site estou sempre disponibilizando também aqui pelo canal do Facebook, lá no feed de notícias, né? Então, só dar uma entradinha também, que lá está bem atualizado quanto à questão dos horários das nossas atividades. Bom, então vamos lá, né, para o nosso oficial boa noite. Boa noite, Vânia, obrigada. Boa noite, Edi. Boa noite, Emília. Boa noite, Dona Marilda. Boa noite, Ana Cristina. Sejam todos bem-vindos e os demais que também estão aqui. Sintam-se acolhidos. Então, neste momento, nós vamos colocar o nosso... Oh, boa noite, Lu! Então, vamos tranquilizando o nosso corpo, o nosso espírito, se conectando com a espiritualidade maior, benevolente, os nossos mentores pessoais que estão agora aqui do nosso lado, recebendo essas boas vibrações que descem do mais alto, iluminando o nosso lar, impregnando pelas paredes, envolvendo o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual e nos causando harmonia, equilíbrio, paz, confiança, fé, nos dando força e ânimo
para que durante as nossas dificuldades possamos passá-las tirando proveito dos ensinamentos. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Nós, vamos discutir no domingo, principalmente os assuntos contidos no livro Vinha de Luz, que é de Emmanuel por Chico Xavier. Boa noite, José Faria, boa noite, Cidinha, e boa noite para quem estiver chegando aí, tá? E aí o tema escolhido hoje é o capítulo 3, que esses livros são verdadeiras lições para a nossa vida. E ele é o título O Necessário. Mas uma só coisa é necessária. Palavra de Jesus e Lucas traz essa referência. Aí eu peguei lá no Evangelho, que é uma passagem que fala, ouvir a palavra de Jesus. Então fala de uma passagem onde Jesus estava entrando num povoado e uma certa mulher lhe convidou, para ficar em sua casa. Essa mulher se chama Marta e a sua irmã se chama Maria. E então Maria ficou apaixonada, por Jesus, apaixonada no bom sentido, pela sua boa vibração, pelos seus entendimentos, E aí então ela se sentou aos pés de Jesus e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, é sobre essa passagem que Emmanuel vem nos falar sobre esse tema, o necessário, no livro Vinha de Luz. Então, são questões tão importantes para o nosso dia a dia que eu vou ler e vou comentar, Porque senão corre o risco de eu perder um raciocínio desse aqui. E é muito importante a gente realmente falar sobre eles, Então, terá muitos negócios próximos ou remotos, mas não poderá subtrair-lhes o caráter de lição, porque a morte te descerrará realidades com as quais nem sonhas de leve. Quantas vezes, não é mesmo, meus amigos, a gente fica no dia a dia, no cotidiano, no automático, Acorda, toma café, se arruma, vai trabalhar, volta para casa, Só vive naquela situação das questões instintivas, das necessidades diárias, e nós estamos preocupados demais com essas questões, E ao invés de principalmente confiar que Deus, tem um plano para nós. Então, quantas vezes nós não passamos despercebidos nessas ilusões que nós vamos no dia a dia, justificando muitas vezes, Por que Maria ficou com a melhor parte? Ela estava ouvindo os tesouros, Os tesouros que enriquecem o espírito, que é o que realmente a gente vai levar. É claro que administrarás interesses vários, entretanto, não poderás controlar todos os ângulos do serviço.
Então, às vezes a gente fica ali administrando, nossa, agora eu tenho que arrumar a casa, né? Mulher, então, mãe, acaba tendo muitos afazeres e a gente vai nessa, né? Principalmente quando trabalha fora. Hoje tem muitos homens também, né, nessa posição. Então, cuidam da casa, cuidam dos filhos, vão trabalhar fora, voltam. E simplesmente nós vamos tentando controlar tudo. A gente vai se iludindo, achando que a gente está controlando a nossa vida, que estamos controlando a nossa rotina, né? Mas a gente está vendo um único ângulo. A gente esquece que ainda existe maldade, que ainda existe a indiferença, né? Que acabam, né, se juntando a essas tarefas e prejudicando o raio de ação de todos os missionários da elevação. Então, às vezes a gente fica tão ali preso, né, nessa rotina e acaba esquecendo de cuidar do espírito, ouvir palavras que elevam a nossa vibração. De repente, né, aqui nós estamos fazendo isso, mas às vezes procurando um templo para dar alimento para esse nosso espírito, né, ouvindo o evangelho, porque queira ou não, o evangelho, ele é um guia seguro. Nós sabemos que se vamos seguir aquilo ali, nós não vamos derrapar. Nós estaremos seguindo um caminho certo. E foi essa a missão de Jesus quando ele voltou aqui. É deixar, né, esse caminho para que nós pudéssemos, quando estivéssemos perdidos pelas ilusões da vida, do cotidiano, pudéssemos nos encontrar. Então, enquanto ele estava ali falando e Maria sentado ao pé dele, ela estava com a melhor parte. Enquanto que Marta estava o quê? Nas ilusões, na correria. E ele ainda fala, você está muito agitada. E quando nós estamos agitados, nós estamos numa vibração não elevada. E aí fica muito mais fácil da gente se perder nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, porque diante da agitação, da rotina do dia a dia, quem não se sente sobrecarregado? Às vezes se sente injustiçado, às vezes o fardo está pesado demais e começa a entrar numa questão até de autopiedade, né? Começa a falar, poxa, mas minha vida é muito difícil. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas dizerem, será que eu vim nessa vida só para sofrer? Né? Por quê? Porque vai se iludindo, vai se perdendo nesses afazeres do dia a dia, vai carregando uma cruz pesada demais, não vai agradecendo a oportunidade do dia ter nascido, de ter acordado naquele dia, né? Não dá valor ao emprego, ao trabalho. O trabalho, ele vem para nos ajudar a crescer intelectualmente, assim como o estudo. Então, quando a gente trabalha, a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente busca aprender. Então, isso vai nos ajudando a evoluir espiritualmente, né? Então, nessa agitação do dia a dia, isso vai dando brecha para a nossa vibração cair. E espíritos que muitas vezes estão passando, né, pela nossa, próximo de nós, às vezes nem em casa, às vezes a harmonia da casa é boa, mas a gente não fica o tempo todo. Aí a gente vai para a rua, de repente aquele espírito, nossa, que vibração gostosa dessa pessoa. Por quê? Porque está em sintonia ali, né? E aí então aqueles espíritos acabam entrando em ressonância. E aí você atrai um irmãozinho desse que estava meio perdido, né, por aí. E naquele momento ele começa, né, esse processo de repente não chega nem a ser uma obsessão severa, mas como no espiritismo, qualquer aproximação de espíritos imperfeitos, né, sofredores próximos de um encarnado é considerado obsessão. Então
ali já começa um processo obsessivo. E às vezes aquele espírito ele não quer nem prejudicar a pessoa, né? Mas só por aquela vibração ele acaba se aproximando, ou seja, a invigilância. Então, muitas vezes nós estamos nessa situação de invigilância na nossa vida, nos deixando levar pela questão corriqueira, né, do dia a dia. E aí, então, Emmanuel começa a trazer mais elucidações sobre isso. Juntarás enorme fortuna, todavia, ignorarás por muitos anos a que região da vida te conduzirá o dinheiro. Então, muitas vezes a gente fica lá planejando, né? Nossa, eu vou trabalhar porque quando eu me aposentar, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E a gente fica correndo atrás de cada vez mais ter bens, arrecadar certas coisas e esquece que o espírito precisa de alimento. É claro que o espiritismo não é contra você ter bens, você ter dinheiro, pelo contrário, né? Quanto mais dinheiro a gente tem, menos a gente precisa de ajuda, né? Para se alimentar, para se vestir, e assim a gente consegue contribuir mais para aqueles irmãos que ainda estão nessa condição de necessidade, não é mesmo? Então, o que não se pode é correr atrás do dinheiro por ganância, simplesmente por ter, por achar que é aquilo que vai salvar a vida, que vai dar, que vai ser bom, que vai trazer felicidade, né? Se fosse assim, a gente não via tantas pessoas de posses com problemas, né? Psicológicos, depressão, se sentindo infelizes, né? Então, por quê? Porque a gente precisa entender que o dinheiro é uma consequência dos nossos atos. Então, eu vou trabalhar, eu vou atrás daquilo que é necessário para que eu dê uma boa, um conforto para minha família. Por quê? Quanto mais conforto eu conseguir dar para minha família, conforto, gente, com simplicidade, nada de ostentação, né? É um conforto ter uma casa, um carro, conseguir dar uma boa educação para os filhos, né? Manter aquele ambiente com harmonia, porque quanto mais a gente tiver essa condição financeira, mais o espírito vai poder se expressar, né? Para alguns é nessa situação. Há casos que nós vemos pessoas com situação financeira muito precária, mas que carregam dentro de si uma força de viver, uma sabedoria, né? E um entendimento sobre a sua real situação. Por quê? Porque já são espíritos que já se conseguiram desprender da matéria e estão aqui ainda para rever certas coisas. Então, tudo vai depender, é bem complexo para a gente avaliar cada situação moral e cada necessidade de desenvolvimento de cada espírito, né? E aí continua: improvisarás pomposos discursos, contudo, desconheces as consequências de tuas palavras. Então, às vezes a gente vê as pessoas falando tão bonito, né? Mas o que elas estão sentindo quando elas estão falando aquilo, né? Que vivência que ela tem diante daquilo que ela está colocando, né? Então, às vezes a gente quer falar tão bonito, quer estudar tanto para saber tal coisa, mas o que aquilo em essência está servindo, né? Então, organizarás grande movimento em derredor de teus passos. No entanto, se não construíres algo dentro deles para o bem legítimo, cansar-te-á em vão. Então a gente fica correndo, né, atrás dos afazeres
e nós ficamos à noite cansados. Cansados que muitas vezes deitamos na cama e não fazemos nem o que Santo Agostinho nos recomendou, que era fazer a nossa vigilância do que nós fizemos no dia, a quem nós prejudicamos, orássemos por esses que nós prejudicamos, pedíssemos perdão, né? Que nós então não cometêssemos o mesmo erro, não é mesmo? Então, aí nós chegamos tão cansados que nós nem oramos, nem fazemos a nossa reforma íntima, né? Que é o nosso autoconhecimento, avaliar mesmo as nossas ações. Experimentarás muitas dores, mas se não permaneceres vigilante no aproveitamento da luta, teus dissabores correrão inúteis, ou seja, é aquela corrida, né, contra o tempo, e o tempo passou, e o que nós vamos levar de bom, né? O que nós estamos conquistando? Estamos fazendo caridade, né? Estamos sendo benevolentes, ou ainda nós estamos olhando só para as nossas necessidades, para o nosso umbigo, né? Deixando de olhar o que eu poderia fazer de melhor, o que eu poderia fazer diferente agora, que até um instante anterior eu não pensei em mudar, né? Porque durante um processo, igual eu estava explicando, né, de autopiedade, de vitimismo, né, que a gente vai se sentindo ali numa situação injustiçado, tá bom, a gente não pode mudar o que o outro fez para nós, né? A gente não pode mudar aquele momento, mas e daqui para frente? O que nós podemos mudar, né? É fazer um novo recomeço. Então não podemos mudar o que já foi, o que já passou, mas o amanhã só depende do hoje, né? Então a reforma íntima acaba nos ajudando isso. Se nós estamos percebendo que algum pensamento, né, vem sempre em looping, então é aquele pensamento que ele se repete e você fica mal diante daquele pensamento, então é um pensamento nocivo. Quando nós estamos diante de um pensamento e esse pensamento nos faz mal, é um pensamento nocivo. Então nós precisamos mudar, né? Precisamos, primeiramente, aceitar que aquela situação existe, aceitar que somos imperfeitos, que nós erramos e nos acolher com amor, aceitar que nós erramos, aceitar aquele momento, né? Diante, é claro, da necessidade, tem que avaliar, né, o que é esse momento, diante de agressões, de situações que nos colocam em situações bem complicadas, né, de humilhação moral. Então, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, se é um pensamento que nos faz mal, então nós temos que mudar esse padrão de raciocínio, né? E aí, então, a gente começa às vezes a ficar, né, exaltando o direito com o verbo indignado e cheio de entusiasmo, sabe? Aquela ardoroso. Então, mas sempre é assim, eu tenho os meus direitos, eu tenho que buscar os meus direitos, e aquilo você se enche com um sentimento de revolta. Então, será que muitas vezes essas situações que nós mesmos vamos buscando e colocando na nossa vida, né, vai fazendo a gente ficar bem? Ana, que bom, Ana, que bom, fico feliz, viu? Eu já vi que a Vânia ajudou você, né? Que ótimo. Só que assim, tá, Ana, você tá no caminho certinho, porque a palestra é sempre pra gente, pra mim também, tá bom? É sempre pra nós mesmos. E quando a gente começa a ter essa noção que a palestra é pra gente, é que a gente tá no caminho certo, né? Porque enquanto a gente está nesse mundo aí da Marta, né, das ilusões, da correria, a gente sempre acha que é para o outro,
Nunca que é pra gente, né? Então, olha que bom passo. Fico muito feliz. E sempre é pra gente, viu? Sempre. Sempre tem alguma coisinha que nós aproveitamos para internalizar e fazer a nossa própria reforma íntima. E aí, então, nós ficamos nessa situação, né? De vamos lutar pelos nossos direitos, que não sei o quê. E a gente se enche daquele calor. Não que não devamos, né? Não que não devamos. Mas depende do entusiasmo que a gente usa para falar isso, para acalorar, né? E aí nós vamos nos inflando de revolta e a nossa vibração vai cair de novo. Imagina, né? O mundo tá fácil lá fora, tá bem complicado. Imagina se tudo que a gente olhar, a gente se revoltar, né? A gente se indignar e a gente não fazer nada para mudar. A gente só fica na conversa, né? A gente só fica no esquentar a cabeça. E aí também essa agitação. A gente esquece das palavras que a gente ouve do Mestre, que ele deixou para nós, né? De vigiai e orai. E orar. Então, quando nós estamos fazendo esse autoconhecimento, nós estamos vigiando. Nós começamos a perceber as energias que nos cercam. Quando nós estamos muito agitados, nós vamos dar um minuto de pausa e nós vamos tentar equilibrar essa frequência que está toda irregular na primeira oportunidade que tiver, né? Sempre procurando de preferência um ambiente seu ou então a natureza. Sempre tentando entrar com energias que realmente nos aqueça, nos ofereça subsídios, não é mesmo? Então, para quê? Para lembrar dessas palavras, porque Jesus já deixou isso já faz tanto tempo, há 2000 anos, né? E agora que o Espiritismo está vindo com essa força toda e trazendo essas reflexões evangélicas para que nós realmente possamos aplicar, mas ainda somos poucos que fazemos isso, né? Os cristãos ainda são poucos e daqueles ainda que conseguem, né? Que querem colocar o evangelho em prática. E aí então, nessa situação é quando Emmanuel traz para a gente: uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta, cooperadora dedicada e ativa. Então, olha só, Emmanuel também ressalta as qualidades de Marta, né? Que ela é cooperadora, que ela é ativa, que é melhor, né? Ser assim do que ser morno. É melhor ainda você lutar por um ideal, levantar uma bandeira, do que ir com a galera, né? E é o que nós vemos hoje no mundo. Quantas pessoas estão indo pelo modismo, pelas situações da época, né? Quantas pessoas estão, gente, fugindo da realidade, né? E numa situação, querendo uma fuga em cima de vícios, em cima das redes sociais. E isso vai trazer um grande problema, né? Porque as pessoas estão querendo viver uma realidade na qual é completamente ilusória, né? É querendo comprar, ter e não ser, não é mesmo? Então, para a gente ir finalizando, Jesus desejava dizer que, acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, de Deus, avançando segundo o roteiro que nos traçou a divina lei. Realizado esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão a nossos olhos, no lugar que lhes é próprio. Sem essa posição espiritual de sintonia com o celeste instrutor, Jesus,
é muito difícil agir alguém com proveito. Ou seja, diante disso, todos nós temos o nosso tempo. Todos nós vamos ter que passar por afazeres, por agitações, quebrar a cara e ver que aquela agitação toda não resolveu de nada, não foi capaz de trazer felicidade. E aí sim, nós vamos entender o que Maria já estava entendendo aos pés de Jesus, que o pão espiritual que alimenta, que traz conforto, que traz confiança, que traz fé, que quando a gente abre a nossa consciência, a gente passa a enxergar a vida de uma forma diferente. As necessidades passam a ser outra. O alimento, ele é para alimentar o corpo, não para nos satisfazer em desejos. Nós vamos percebendo que as roupas também é para proteger o corpo e não simplesmente para causar ostentações. Nós vamos percebendo que ter é simplesmente uma questão para que você possa ter tranquilidade. Ter uma casa é para você ter proteção, porque quantos estão desprotegidos ao relento? Quando você trabalha, você está desenvolvendo o seu espírito, mas você tem que olhar para esse lado espiritual que está aqui ao mesmo tempo, está todo mundo junto e misturado. Por isso que a gente costuma dizer que a vida da matéria é uma vida de ilusão, porque as pessoas estão presas, arraigadas mesmo às questões materiais e não olham por detrás dessa matéria. Não é bonito uma pessoa ganhar um dinheiro, empreender, dar emprego para muitas pessoas e ela, claro, ela vai lucrar. E quanto mais ela lucra, ela dá conforto para a família dela, mas ela também ajuda. Isso é bonito. Quando uma pessoa olha para essa situação, nessa questão, eu quero ajudar, o universo responde. Deus responde. Porque o dinheiro, ele está disponível para ser utilizado. Mas é para ser utilizado para o bem. Porque senão nós vamos cair em situações que vão comprometer a nossa própria evolução espiritual. Então, existe uma história, que agora eu não me lembro muito bem, mas era de uma princesa que ela vinha com essa missão de ser princesa, ser muito rica, e ela ainda acreditava no seu processo ali de planejamento reencarnatório. Ela ainda estava com medo diante da riqueza, do poder cair. Ela não se achava preparada para enfrentar a prova da riqueza, Mas ela conseguiu. Ela foi uma excelente princesa, então ela olhava com olhos de fraternidade para os súditos, ajudava as pessoas. Então, a prova da riqueza, ela é uma prova difícil, assim como também a prova da miséria, Então, vamos agradecer o que nós temos, onde nós estamos, essa oportunidade de hoje, e vamos começar a olhar mais para as questões espirituais. Vamos olhar além das questões materiais, O sistema é esse mundo material. Então, se a gente for sempre ficar ligado no que o sistema está querendo passar para nós, medo, consumismo,
fiquem nas suas casas, fiquem todos abandonados, fiquem depressivos. Nós temos o remédio, nós temos a solução, existem os antidepressivos. Se nós continuarmos cada vez mais olhando dessa forma, nós vamos entrar numa atividade, numa situação bem complicada, né? Para a gente conseguir sair. Porque cada vez o mundo quer mais que a gente se afunde. Essa vida material, ela quer mais que a gente se afunde, né? Que a gente fique preso às nossas questões, né? Egóicas, ali olhando para o umbigo. Porque assim, eu não reclamo que cada vez a educação está piorando. Eu não reclamo que os preços estão difíceis, né? Eu não reclamo porque não adianta, né? Quantas vezes a gente às vezes ouve as pessoas, não adianta falar, não é mesmo? Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Valquíria, minha querida, tudo bem? Boa noite. Mas eu falei lá no comecinho, tá bom? E a Ana, né? Ana, se você estiver em Poá, venha nos fazer uma visita na Casa Espírita Maria de Nazaré, João Pecni, 537, em frente ao cemitério de Poá, tá bom? Nós esperamos você. Se não, nós estamos tendo um curso online, tá bom? Do curso básico segundo o Espiritismo. Se quiser, vou falar de novo o número de telefone, tá? É o 11 963 00 4552. Aí você manda mensagem para o WhatsApp desse número e aí você pode fazer o curso também online conosco, tá bom? E temos muitas outras atividades na casa. Bom, meus amigos, muito obrigada pela presença de todos, tá? Então, vamos novamente às nossas vibrações finais. Então, que possamos reconectar novamente com os nossos mentores pessoais, com as boas vibrações que os mentores da Casa Espírita Maria de Nazaré passou trazendo em nossos lares, trazendo o remédio necessário para cada um de nós. Vamos vibrar agora pelo nosso país, pelo nosso planeta, e vamos enxergando esse planeta com uma luz rosa, uma luz que vai tirar todas as impurezas, acabar com essas doenças, se possível, é claro. Vamos vibrar pelos nossos governantes, pelos governantes mundiais, para que realmente eles possam avaliar com o coração, possam avaliar com bom senso o que realmente a população necessita, que eles possam deixar a ganância de lado, o poder, pois são espíritos que também precisam das nossas orações, porque também estão no seu momento de desenvolvimento, assim como nós. Então, juntos com os trabalhadores de Maria, vamos à nossa Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Gente, muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui, né? Fiquem com Deus. Um excelente final de domingo, uma excelente semana com muitas boas vibrações. Mas vamos começar nosso dia agradecendo. Antes de colocar o pé no chão, antes de levantar da cama, vamos começar agradecendo ao nosso Mestre Jesus por mais uma oportunidade. E assim a nossa vibração vai cada vez se elevando mais e a gente vai ficando melhor, com certeza. Um beijo a todos vocês. Amanhã
nós estaremos aqui às 18 horas de novo com a Vânia, tá bom? Esperamos a todos sempre com muito carinho. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!